Antes de terminar esse vídeo, eu vou te mostrar uma promessa que Nossa Senhora fez. Com essa palavra exata, promessa. Uma promessa para as mães que fizeram algo muito específico pelos filhos afastados. Ela está nos documentos oficiais do Santuário de Fátima, e a maioria das pessoas nunca ouviu, porque quase nenhum catequista se deteve nela. Fica até o final. Agora eu preciso te dizer algo que talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer ainda. Você não está rezando pela metade por falta de fé. Você está rezando pela metade porque ninguém te ensinou a parte que Nossa Senhora considerava mais importante. Eu sou o Padre Jonas. Cresci em Patos de Minas, no interior de Minas Gerais. Sou padre há mais de 20 anos e acompanho famílias em situações que a maioria das pessoas carrega em silêncio. Filhos que saíram da igreja, netos que não foram batizados, maridos que morreram sem os sacramentos. Conheço essa dor de perto, e é exatamente por isso que eu precisava gravar esse vídeo. Mas antes que eu vá em frente, preciso te fazer um pedido. Eu fui criterioso ao preparar esse conteúdo. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. O que eu vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que está nos documentos originais da mensagem de Fátima, nas memórias de Irmã Lúcia, nas cartas que ela enviou ao bispo de Leiria e nos arquivos do próprio santuário. São fontes que qualquer pessoa pode verificar. Eu só vou te ajudar a enxergar o que já estava lá. Vou fazer 3 revelações hoje. A terceira é a mais importante. Por favor, não pule. O que eu vou mostrar na terceira revelação é a parte que transforma a devoção de consolação em devoção de intercessão real. E ela está conectada à promessa que eu mencionei agora há pouco. Antes de entrar nesse conteúdo, preciso te pedir uma coisa. Se você chegou até esse vídeo, é provável que você carregue no coração alguém que se afastou da fé. Um filho, um neto, talvez um marido. Esse vídeo foi feito para você. Se você não quiser perder o que vem a seguir, se inscreva agora no canal. É gratuito e toda semana eu trago uma mensagem assim, feita com cuidado para quem ainda acredita que a oração pode mudar o que parece impossível. E se esse assunto já tocou algo em você só pela abertura, deixa um like. É sua forma de me dizer que devo continuar. Vamos juntos? Agora, antes de entrar na primeira revelação, preciso que você entenda o mecanismo por trás de tudo isso. Quando eu tinha 9 anos, minha avó, Dona Teresa, sentou comigo na varanda numa tarde de outubro. Era uma mulher que nunca saiu de Patos de Minas, mas rezava como se o mundo dependesse disso. Ela olhou para mim e disse: Jonas, em maio e outubro a gente reza mais forte porque Nossa Senhora está mais perto. Eu nunca questionei isso. Aceitei como verdade de criança, aceita a verdade de avó. Anos depois, no seminário, fui procurar o fundamento litúrgico dessa crença. Não encontrei o que esperava, mas o que encontrei no lugar mudou minha forma de entender Fátima para sempre. São João Paulo II, em sua consagração ao Imaculado Coração de Maria, realizada em Fátima no dia 13 de maio de 1982, no primeiro aniversário do atentado que quase o matou, pronunciou uma frase que ficou gravada em mim. Ele incluiu na oração de consagração aqueles de quem tu já não esperas nada. Ele não esqueceu ninguém. João Paulo II colocou dentro do ato mais solene de sua vida os filhos pelos quais ninguém mais reza com esperança. E isso é Fátima. Nossa Senhora ainda espera por eles. O mecanismo que você precisa entender é este. A mensagem de Fátima foi transmitida ao longo de décadas, principalmente como um conjunto de práticas. O terço, os 5 primeiros sábados, a consagração da família. Essas práticas são verdadeiras e preciosas, mas em algum momento da transmissão,
O estado interior que Nossa Senhora descreveu como condição foi sendo apagado. O que sobrou foi a forma sem o coração. É como uma receita médica que todo mundo guarda na gaveta, mas ninguém toma. O remédio existe, a receita está correta, mas o efeito não vem porque o remédio permanece guardado. Dona Conceição Ferreira da Silva entende bem isso. Ela tem 68 anos e mora em Pirapora, no norte de Minas. Toda manhã, às 7 horas, ela reza o terço na cozinha, de frente para uma imagem de Nossa Senhora de Fátima, que ganhou da sogra no dia do casamento, há 46 anos. O terço está gasto de tanto rezar. Ela já trocou as contas 2 vezes, mas manteve a corrente de metal porque era da sogra. Ela tem 3 filhos, 2 casados e praticantes, e o do meio, Rogério, 43 anos. Rogério saiu da igreja depois de um desentendimento com um padre numa confissão quando tinha 27 anos. Desde então, diz que acredita em Deus, mas não em religião. Toda vez que Dona Conceição reza o terço, ela tira da carteira uma foto do Rogério com 2 anos, vestido para o batizado. Ela olha para essa foto durante a oração. Ele era tão bonito de branco, ela disse uma vez para uma amiga. Nossa Senhora viu ele assim também. Quando ela veio me procurar na confissão, disse uma frase que eu não esqueci mais. Padre, eu faço tudo o que posso, mas parece que minhas rezas chegam só até o teto da minha cozinha. É exatamente por ela que esse vídeo existe, e é para você, que sente a mesma coisa, que vou fazer a primeira revelação. Eu chamo essa primeira revelação de o pedido que virou hábito e perdeu o coração. Nossa Senhora em Fátima não pediu simplesmente o terço. Ela especificou, em reparação pelos pecados e pelo fim da guerra. Isso é uma intenção intercessória ativa, não apenas pessoal ou devocional. Ela não pediu que rezassem para se santificar, pediu que rezassem por outros. Os beatos Francisco e Jacinta Marto, canonizados pelo Papa Francisco em 2017, os mais jovens santos não mártires da história da Igreja, testemunharam isso. Irmã Lúcia registrou nas memórias, na segunda memória de 1937, que Nossa Senhora disse que muitas almas vão para o inferno porque não há quem se sacrifique e reze por elas. A ênfase não está no sacrifício pessoal, está no reze por elas. A maioria das pessoas reza o terço para si. Nossa Senhora pediu que rezassem em reparação pelos outros. Irmã Lúcia, em correspondências com o bispo de Leiria, publicadas nos arquivos da postulação da causa de beatificação, enfatizou que o terço fatimista perde sua força quando rezado por hábito e não por intenção. Não é uma prática nova, é a prática original sendo recuperada. Aqui está a instrução. No próximo terço que você rezar, antes de cada dezena, diga em voz baixa o nome da pessoa por quem você está intercedendo e mencione um obstáculo específico que você sente que ela enfrenta. Ceticismo, raiva da igreja, vergonha de voltar. Não precisa ser longa. Esta dezena eu ofereço pelo Rogério, especialmente pela vergonha que ele sente de entrar numa igreja depois de tanto tempo afastado. Faça isso por 33 dias consecutivos, não porque o número é mágico, mas porque a constância transforma o ato reflexo em ato de amor consciente. Você pode pensar, mas isso não é o que o padre ensinou. Exato, e é exatamente por isso que esse vídeo existe. A instrução está na mensagem original. O que falta não é fé, é intenção. Dona Conceição tentou muita coisa antes de chegar até mim. Mandou 3 missas rezar pelo Rogério. Pediu ao padre da paróquia que conversasse com ele. O padre tentou. Rogério foi educado, mas disse que não pretendia voltar. Ela colocou uma imagem de Nossa Senhora no carro do filho sem ele saber.
Colocou um escapulário debaixo do colchão dele quando visitou a casa em Montes Claros. A devoção era real, a entrega era real, mas algo estava faltando. E esse algo é o que a segunda revelação vai mostrar. Eu chamo a segunda revelação de a virtude que está bloqueando a graça. Existe um comportamento que parece profundamente piedoso e que, segundo a espiritualidade fatimista clássica, pode, na verdade, criar um obstáculo na intercessão pelos afastados. É o comportamento de rezar pelos filhos com ansiedade disfarçada de fé. Quando a mãe reza o terço, mas ao terminar continua com o peso do filho no peito, verifica se ele está bem, manda mensagem, fica angustiada com o silêncio, o ato de oração foi realizado, mas a entrega não aconteceu. É como assinar um cheque e não soltá-lo. A assinatura está lá, o valor está correto, mas o cheque continua na sua mão. Santa Jacinta Marto, antes de morrer aos 10 anos no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, disse uma frase registrada por Madre Godinho e incluída nas memórias de Irmã Lúcia. Os pecados que mais ofendem o coração de Jesus são os pecados da impureza. Mas o que mais impede a graça de descer são os corações fechados pela tristeza. A tristeza aqui não é luto, é a tristeza de quem reza, mas não confia que foi ouvido. Nossa Senhora não pediu abandono, pediu confiança. A preocupação constante não protege o filho. A oração entregue com confiança o alcança de formas que a ansiedade nunca alcançaria. Aqui está a instrução. Ao terminar o terço hoje, não levante imediatamente. Permaneça em silêncio por exatamente 3 minutos. Nesse silêncio, repita internamente uma única frase. Nossa Senhora, eu rezei, agora eu entrego. Se durante o dia o pensamento angustiado sobre o filho voltar, repita essa frase, não como magia, como ato deliberado de confiança. Faça isso por 7 dias e observe o que muda. Não na vida do filho, no seu próprio estado interior. Esse estado interior é o solo onde a graça cresce. Mas se eu parar de me preocupar, parece que estou abandonando meu filho. Eu sei que você pensou isso, e eu entendo. Mas Nossa Senhora pediu confiança, não abandono. São coisas completamente diferentes. Eu sei que você não escolheu essa angústia, ela veio com o amor. Mas hoje, nesse vídeo, você pode escolher soltá-la. Dona Conceição começou a praticar os 3 minutos de silêncio após o terço. Ela mesma descreveu: eu senti uma coisa que nunca tinha sentido antes, paz no meio da incerteza. A dor pelo Rogério continuava, o medo continuava, mas debaixo do medo havia agora algo firme, e foi sobre essa base que a terceira revelação pôde trabalhar. Agora chegamos ao que eu prometi no início, a parte que a maioria dos católicos nunca ouviu, e antes de entrar nela, eu quero te fazer 5 perguntas, 5 sinais de reconhecimento. Ouça com atenção. Primeiro, você reza todos os dias, mas nunca associou o primeiro sábado do mês a uma intenção específica pelo filho afastado. Você cumpre a forma, mas sem a intenção que ativa a promessa. Segundo, você conhece a história de Fátima, sabe os nomes dos pastorinhos, mas nunca leu a íntegra das memórias de Irmã Lúcia e não sabe o que foi pedido em Pontevedra no ano de 1925. Terceiro, você sente que suas orações chegam no teto, uma sensação de que reza, mas não há resposta, como se houvesse uma parede invisível entre você e o céu. Quarto, você já mandou missa pelo filho, mas nunca fez uma comunhão no primeiro sábado com a intenção explícita e verbalizada de reparação pelos pecados dele. Quinto, e esse é o mais revelador, você reza para que seu filho volte à igreja, mas no fundo tem medo de pedir isso com muita certeza. Como se pedir com muita força fosse forçar a vontade dele
ou tentar controlar Deus. Esse medo de pedir com autoridade é exatamente o que Nossa Senhora veio desfazer. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. Eu chamo essa terceira revelação de o segredo dentro do segredo. Na segunda aparição de Fátima, em junho de 1917, Nossa Senhora mostrou às crianças uma visão e pediu a comunhão reparadora nos primeiros sábados. O que as catequeses raramente explicam é que essa comunhão não foi pedida apenas como devoção pessoal. Em aparição posterior à irmã Lúcia, no dia 10 de dezembro de 1925, em Pontevedra, na Espanha, Nossa Senhora voltou. Ela explicou que os 5 primeiros sábados devem ser realizados com a intenção de fazer reparação. E ela especificou que quem pratica essa devoção recebe a graça de ser acompanhado por ela na hora da morte. Mas o que está enterrado dentro desse pedido e que quase nenhuma catequese desenvolve é que a reparação pode ser feita em nome de outra pessoa. Nossa Senhora não disse, reze para se santificar. Disse, reze para reparar o que outros não podem reparar por si mesmos neste momento. Os filhos afastados não estão rezando. Alguém precisa rezar no lugar deles, com autoridade maternal, com intenção explícita, com amor que não pede permissão para interceder. Irmã Lúcia dos Santos, em carta ao cardeal Cerejeira de Lisboa, datada de 1943, citada na obra Fátima in Lúcia's Own Words, publicação oficial da postulação dos pastorinhos do Santuário de Fátima, escreveu que Nossa Senhora prometeu a salvação daqueles por quem seus familiares fizeram os primeiros sábados com intenção de reparação. Não pediu, prometeu. Essa diferença de verbo é o coração do que eu preciso que você leve desse vídeo. E agora eu entrego o que prometi no início, aqueles de quem tu já não esperas nada. João Paulo II colocou dentro da sua consagração mais solene os filhos pelos quais ninguém mais reza com esperança. Nossa Senhora ainda os espera, e você tem em mãos o instrumento que ela mesma descreveu para alcançá-los. Aqui está a instrução completa. No próximo primeiro sábado do mês, vá à missa. Ao receber a comunhão, antes de retornar ao banco, diga internamente, Senhor, eu ofereço esta comunhão em reparação pelos pecados de Rogério, que neste momento não pode oferecer por si mesmo. Nossa Senhora, apresento esta intenção ao seu imaculado coração como promessa cumprida. Faça isso em 5 primeiros sábados consecutivos, não por magia, porque a consistência transforma um gesto piedoso em aliança espiritual. Se não puder ir à missa num dos sábados, procure seu padre e pergunte como fazer a comunhão espiritual com essa mesma intenção. Mas vá à missa sempre que possível. Mas meu filho tem livre-arbítrio, Deus não vai forçar ninguém. Nossa Senhora não prometeu conversão forçada. Prometeu graças especiais que abrem o coração, luzes que o filho afastado vai receber sem saber de onde vieram. O livre-arbítrio permanece intacto, o que muda é o ambiente espiritual ao redor dele. Agora, há 5 instruções que você pode começar hoje. Primeira instrução. Esta noite, pegue o terço na mão e antes da primeira dezena, diga o nome da pessoa por quem você intercede. Diga em voz alta um obstáculo específico que ela enfrenta. Faça isso antes de cada dezena, 33 dias. A intenção transforma o hábito em aliança. Segunda instrução. Ao terminar o terço, não levante por 3 minutos. Repita em silêncio. Nossa Senhora, eu rezei, agora eu entrego. Se a angústia voltar ao longo do dia, repita a frase, não como fórmula, como ato de confiança consciente. Terceira instrução.
procure saber qual é o próximo primeiro sábado do mês. Marque na agenda. Vá à missa com uma intenção escrita, se precisar, com o nome da pessoa e o pedido específico. A intenção verbalizada tem peso diferente da intenção vaga. Quarta instrução, e essa é contraintuitiva. Pare de verificar resultados. Não monitore o comportamento do seu filho após começar essa devoção. Não fique analisando se ele está melhorando. A graça não funciona como termômetro que você lê todo dia. Ela trabalha em profundidade, em silêncio, em tempo que não é o seu. Sua tarefa é plantar. A colheita pertence a Nossa Senhora. Quinta instrução, a mais difícil e a mais transformadora. Peça com autoridade, não com timidez, não como alguém que acha que talvez não mereça ser ouvido. Na comunhão do primeiro sábado, apresente seu filho ao Imaculado Coração de Maria como se você tivesse o direito de fazer isso. Porque você tem, você é a mãe, você batizou esse filho, você o apresentou à igreja, você tem autoridade de intercessão que ele próprio não pode exercer agora. Use essa autoridade. Nossa Senhora está esperando que você a use. Agora eu quero te contar o que aconteceu com Dona Conceição. Ela começou os 5 primeiros sábados com intenção específica pelo Rogério. Não viu o filho voltar à missa imediatamente. O que ela viu foi diferente. Rogério ligou espontaneamente num domingo para desejar bom dia. Depois, pediu que ela rezasse por ele antes de uma cirurgia pequena. Primeira vez em 16 anos que ele pediu uma oração. 3 meses depois, foi à missa de Natal para acompanhar a mãe. Ela não fez nenhum comentário. Ficou em silêncio ao lado dele durante toda a missa. Depois, no carro, ele disse: "Foi bom." Ela me ligou naquela semana e disse: "Padre Jonas, eu acho que ele está começando a ouvir o que eu rezo." Nossa Senhora não pediu que você tivesse fé suficiente para mudar seu filho. Ela pediu que você tivesse fé suficiente para entregar seu filho a ela. São 2 coisas completamente diferentes. E essa diferença é o que separa a devoção que consola da devoção que transforma. Você tem um Rogério na sua vida. Pode ter outro nome. Pode ser uma filha, um neto, um marido. Mas você sabe de quem estou falando. E hoje você sabe o que fazer. Se a história de Dona Conceição tocou você, se você tem alguém de quem não desistiu, mesmo que às vezes parecesse que devia, então esse canal foi feito para você. Se inscreva agora para não perder o que vem na semana que vem. Não me faça falar sozinho. Preciso saber que você está aqui. E se esse vídeo valeu o seu tempo, deixa um like antes de fechar. Não é por número. É porque cada like me diz que tem mais uma mãe que não desistiu. E enquanto houver uma mãe rezando, Nossa Senhora está trabalhando. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora de Fátima, Mãe do Imaculado Coração, eu me coloco diante de você com cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Com cada mãe que tirou a foto do batizado da carteira e rezou sem ver resposta. Com cada pai que ainda acredita que é possível. Com cada avó que planta terços e guarda escapulários e não desistiu. Você veio a Fátima para mostrar que o céu não desistiu do mundo. Você mostrou a Francisco, Jacinta e Lúcia o que estava em jogo. E você fez uma promessa. Nós viemos cobrar essa promessa. Não com arrogância, com a confiança de filhos que acreditam na palavra de sua mãe. Cobre com o seu manto cada Rogério, cada filho afastado, cada coração endurecido que pertence a estas famílias. Receba as comunhões que serão oferecidas nos primeiros sábados por eles. Receba os terços rezados com intenção. E trabalhe, mãe, do jeito que só você sabe trabalhar, no silêncio e na profundidade, onde nenhum olho humano alcança. Em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.